Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos a bênção de Deus sobre o teu lar. Oramos para que o teu lar seja um lugar de bênçãos, um lugar de grandes abundâncias, um lugar de grandes riquezas, um lugar de grande amor, um lugar de experiências com Deus, um lugar de vida, um lugar de alegria, um lugar de satisfação, um lugar de renovo, um lugar de refrigério, um lugar aonde Deus seja o primeiro, um lugar aonde a glória de Deus entra na sala da casa, entra nos quartos, visita a família. Declaramos em nome de Jesus que a presença do doce e amado Espírito Santo está aí, na sua casa, neste momento. Visita, Pai. Toque-os com o teu poder, Senhor Jesus. Libera do teu favor sobre cada um deles. Nós abençoamos este lar. Esse lar será palco de grandes testemunhos, será lugar de grandes respostas. Uma família unida, uma família num só propósito, uma família numa só oração. Libera do teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, Pai. No nome de Jesus, visita-os, Pai. Oramos para que toda doença, toda ansiedade, toda angústia, toda aflição, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder, Pai. Libera da tua graça, que cada vida, que cada família seja tocada pelo poder e pela glória de Deus. Remova, Pai, o cansaço, remova a ansiedade, remova as perturbações, inclusive as perturbações noturnas. Tira essa pessoa da confusão, tira essa pessoa da ceguez. Que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Oramos pela salvação de todos. Oramos, Pai, para que essa casa seja visitada pelo teu poder. E eu quero liberar já, Senhor, o decreto espiritual, o decreto do dia de hoje, em nome de Jesus, sobre essa casa e sobre essa família. Hoje declaramos que você começará a experimentar um novo nível do peso e da glória de Deus. Que você experimente o poder da sua força e a majestade num nível que o faça se render mais a Deus em humilde adoração. Dizemos que você verá sobrenaturalmente a beleza, a perfeição, a profundidade e a força. Decretamos que você terá uma revelação divina de quão ilimitado Deus é na sua vida. Declaramos que você conhecerá intimamente o Deus que criou todas as coisas, pois por Ele todas as coisas existem e são sustentadas pela palavra do seu poder. Que a sua bondade passe diante de você, para que você saiba com certeza que a sua presença o acompanha aonde quer que você vá. Profetizamos que você sentirá a sua majestosa força em sua casa, local de trabalho e comunidade, e viverá e funcionará como um portador da sua grande glória. Dizemos que a glória do Senhor brilhará ao seu redor e emanará de dentro de você. Profetizamos este dia que você entrará em novos reinos e encontros com a sua glória em nome de Jesus. Como está escrito em João 17:22, e a glória que me deste, eu lhes dei. Aleluia! Você recebe essa declaração profética sobre a tua vida? Diga aí, eu recebo, eu quero essa glória de Deus, eu quero mais de Deus para a minha vida. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. E olha o testemunho que eu recebi aqui da Raquel, que nos acompanha nas orações aqui. Ela escreveu assim: tenho 2 bênçãos para contar. Coloquei o nome da sobrinha de uma amiga, a pequena Helena, de 2 aninhos, que estava com leucemia.
E graças a Deus ela foi curada. Também coloquei nas orações o nome de uma conhecida, Rafaele, que estava com câncer de mama e foi curada. Graças a Deus. Obrigado por ser um canal de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé no poder de Deus. Deus pode tudo e não há impossíveis para o Senhor. Eu tenho um recado muito importante no final dessa oração hoje. E quero pedir para você, me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas. Há pessoas aqui aflitas, que precisam de uma visitação de Deus. Há pessoas que precisam de cura aqui hoje. O Senhor me mostrou uma pessoa que está com uma dor no ombro, o ombro direito bem aqui atrás, uma dor muito forte. Seja quem for que está com problema no ombro, no nome de Jesus, que o Senhor te toque, ser curado, em nome de Jesus. Jesus cura, coloca a sua fé nele. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Também é uma pessoa que está com alergias nos braços e eu declaro saúde sobre a tua vida. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Jesus pode curar. Coloque a sua fé nele, creia nele. No nome de Jesus, ser curado, ser livre. Em nome de Jesus. E o Senhor me deu uma palavra, Antoine. Antoine. Seja você quem for, Deus te visita nessa hora e te dá um grande livramento. Deus te visita nessa hora e te dá um grande livramento. Tem uma mulher que está aí me ouvindo, Karen com K. Deus te visita, Karen. E o Senhor me mostrou teus joelhos inchados. No nome de Jesus, receba o toque de Deus sobre a tua vida. Ser curada, ser livre. Coloque a sua fé em Jesus, Karen. E receba um milagre de Deus. Amém? Eu quero declarar uma palavra que Deus me deu. Deus não busca gente perfeita, busca gente disponível. Eu não sou perfeito e não conheço ninguém aqui nessa terra que seja, mas Deus está à procura de gente disponível, de gente que diga, eu estou aqui e vou me render ao plano e propósito de Deus. Daí você pode me perguntar assim, mas por que estar disponível para Deus? Uma das melhores coisas que existe, quando você conhece a Deus, é você poder ser usado para o propósito que o Senhor tem reservado para a sua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua casa. E quando você está disponível para servi-lo, você pode ter certeza, a sua vida vai ser tocada por Ele. Você vai servi-lo e vai ser abençoado também. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 1, versos 19 e 20. Eu quero falar um pouco hoje sobre a vida de José. Mas não o José do Egito. O José que foi responsável de cuidar do Filho de Deus aqui nessa terra quando Maria concebeu, engravidou de Jesus pelo Espírito Santo. Olha o que aconteceu aqui nessa palavra. É tremendo o que Deus vai falar contigo hoje. Mateus capítulo 1, verso 19 e 20. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Essa palavra aqui fala muito comigo. Sabe por quê? Porque Maria estava comprometida com José. E aos olhos humanos, Deus poderia ter escolhido, sabe, uma pessoa que não estivesse aliançada com outra. Deus poderia ter escolhido, sabe? Deus tem esse poder. Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa. Mas ele escolheu uma mulher que estava comprometida. Porque sempre nós pensamos que Deus, tudo que Deus faz, a gente pensa assim que tem que ser perfeito, mas era perfeito. Só que nós pensamos em coisas que são bênção e que não tem tanto problema. Por exemplo, Deus deu uma empresa para você. Um exemplo, Deus te deu uma empresa. E você pega aquela empresa e você pensa, puxa, essa empresa que foi bênção de Deus. Mas não significa que ela não vai ter problema. Não significa que você não vai enfrentar desafios nessa empresa. Não significa que você vai ter que resolver coisas.
Muitas vezes Deus nos dá certas bênçãos e essas bênçãos que Deus nos dá, que Deus coloca nas nossas mãos, elas vêm com situações complexas, extremamente complexas. E cabe a nós se render ao plano divino, cabe a nós se render ao propósito de Deus. Eu, quando olho para José, eu vejo que José não era um homem perfeito, ele era um homem imperfeito como eu e como você. Ele era um carpinteiro comum, não tinha título teológico, nem plataforma grande, mas tinha algo que Deus deseja e que Deus busca. Você sabe o que é? 3 coisas que José tinha. Primeiro, justiça no comum. Fiel no pequeno, íntegro quando ninguém o via. E aqui eu entendo uma coisa: Deus te vê quando outros não te veem. Deus te vê quando o homem te rejeita. E José era uma pessoa íntegra, mas agora ele estava com um problema nas mãos. Sabe por quê? Ele havia acabado de se casar. E na cabeça dele, como que ele iria explicar para as pessoas que Maria estava grávida? E ele não era o pai. Então a Bíblia diz que ele não a queria infamar. Ele não queria, de alguma maneira, comprometer Maria. Que aquilo se tornasse um escândalo. Não, José não queria isso. E sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra, querido? Essa palavra ministra no meu coração. Que muitas vezes Deus nos coloca em situações que são delicadas. Deus nos coloca em situações inesperadas. E mesmo que você não queira resolver algumas coisas, mesmo que você não queira, sabe, se meter em algumas coisas, Deus, ele te coloca diante de uma situação e ele diz, vai que a bênção é tua. Só que quando você, sabe, começa a se aproximar daquela bênção, você vê os desafios. E você pensa assim, será mesmo, Deus, que essa bênção é para mim? Será mesmo que viver assim é para mim? E você tem que entender que Deus está procurando fazer algo grande, mas ao mesmo tempo que Deus está querendo fazer algo grande, Ele vai exigir de você a sua firmeza, Ele vai exigir de você a sua entrega. E eu vejo aqui José na justiça no comum. Um homem que não queria infamar, não queria, sabe, ele não queria ser um problema para Maria, mesmo que ele estivesse pensando, sabe, qualquer outra coisa na cabeça dele. A segunda coisa que eu vejo em José, a misericórdia sob pressão. Quando tinha o direito de se vingar, escolheu proteger quem o feriu. Porque até Deus falar com José, que o que Maria estava carregando era do Espírito Santo, sabe, ele decidiu não envergonhá-la diante da opinião pública, não falar mal dela, não difamá-la, não destruir o seu caráter. E eu aprendo isso porque a misericórdia, ela sempre vence. A misericórdia sempre vence. Sabe, mesmo que ele não estava entendendo a situação naquele momento, ele mesmo assim decidiu se calar. Porque há pessoas, sabe, que quando vem algo crítico, quando vem uma situação, sendo dentro da sua casa, dentro da sua empresa, em qualquer lugar, geralmente as pessoas, elas tomam partido e elas escolhem, sabe, acreditar no que querem. Mas eu vejo aqui em José que a misericórdia venceu. Ele decidiu não difamar, ele decidiu sair daquela situação quieto, porque ele não queria manchar o caráter de uma pessoa que ele gostou, de uma pessoa que ele amou, de uma pessoa que ele casou com ela. Olha que tremendo isso. É por isso que a gente tem que aprender que sob pressão, nós temos que aprender a não nos vingar, a escolher proteger quem te feriu. Esse é o nosso propósito de vida, proteger a pessoa que nos feriu, proteger a pessoa
que de alguma forma, sabe, você talvez queria ter uma outra posição com ela, mas você escolhe o mesmo caminho de José, misericórdia sob pressão. E a terceira coisa que eu vejo, obediência imediata. Que homem obediente esse. Sem desculpa, sem demora, sem questionamento, quando Deus falou, José simplesmente obedeceu. Quando Deus fala algo conosco, não precisamos ficar buscando entender o que Deus está querendo falar. Por que Deus me pediu isso? Por que Deus está me pedindo isso? Bem, se Deus me pediu, eu vou fazer. Ainda que haja uma guerra dentro de mim, ainda que haja luta, Deus me pediu, eu vou fazer. Nós não podemos nos mover por emoções, nós devemos nos mover por propósito. Eu devo me mover por propósito, você deve se mover por propósito. É essa vida que nós devemos ter. Não deixar as nossas emoções, sabe, falarem tão alto a ponto da gente dizer, não, eu não quero fazer isso. Eu vou seguir por aqui, esse é o meu caminho, esse é o meu desejo. Mas, sabe, tudo na nossa vida tem que ser debaixo da direção de Deus. Se não for debaixo da direção de Deus, você pode perder o que Deus tem reservado para a sua vida. Tudo que você fizer, toda mudança na sua vida tem que ser dirigida por Deus. Você vai comprar qualquer tipo de coisa que vai avultar por muito tempo, um compromisso financeiro, tem que ser na direção de Deus. Você vai, sabe, fazer qualquer coisa que seja significativo na sua vida, uma mudança qualquer, tem que ser na direção de Deus. Eu não posso me mover por emoções. Eu não posso me mover, sabe, pelo meu querer, porque se eu me mover pelo meu querer, eu coloco tudo a perder. Uma das coisas que me chamou a atenção no jejum de Josafá, no jejum que Josafá fez quando ele descobriu que estavam vindo contra ele um grande exército, foi que antes dele acionar o exército para protegê-lo, antes dele dar o toque, sabe, de guerra para todo o exército, Josafá se colocou diante de Deus e consultou a Deus, orou a Deus, jejuou. Ou seja, ele não tomou nenhuma ação sem antes consultar a Deus. Tudo na vida da gente, a gente tem que consultar a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você aceita uma direção que Deus te dá, você não fica reclamando mais. Você não fica falando mais nada ao contrário. Você simplesmente obedece. Você simplesmente obedece, você não murmura. Você não murmura. Você simplesmente diz, amém, Senhor. É assim que eu vou fazer. Eu quero obedecer a Ti, ó Deus. Nós precisamos ser pessoas que obedecem a Deus. Nós precisamos ser pessoas que seguem uma instrução divina. Deus falou, a água parou. Não, mas Deus me pediu uma coisa muito difícil, mas eu acho que eu não vou fazer. É melhor você fazer, se Deus pediu. Uma pessoa me perguntou assim, e como saber que Deus falou, se é realmente Deus? Eu tenho que entender primeiro. A primeira coisa, claro que você tem que entender de acordo com uma esfera. Você não pode obedecer uma coisa que está fora da palavra, porque daí não é Deus que falou, ou uma coisa que vai ferir alguém. Mas se você seguir uma direção de Deus, você vai ver como Deus vai operar na sua vida. É por isso que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedece a Deus. Obedece a Deus. E, sabe, a pergunta honesta, qual dessas três áreas nós precisamos trabalhar hoje? José nos ensina que você não precisa ser perfeito para seguir um propósito de Deus. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito. Porque às vezes a pessoa deixa de servir a Deus ou deixa de fazer a vontade de Deus porque ela pensa, eu sou inadequado, eu sou tão limitado. Ei, eu fiz caligrafia até a 5ª série. Eu sei o que é ser capacitado por Deus. Hoje eu escrevo livros. Eu sei o que isso significa. Então você não precisa ser perfeito para aceitar um chamado de Deus. Segunda coisa que eu aprendo com José, você precisa ser fiel no oculto. É muito bom, sabe? Quando as pessoas são fiéis, quando todo mundo está vendo.
Mas a gente tem que ser fiel no oculto. A gente tem que ter palavra. Tem que ter palavra, tem que ser fiel no oculto. Quando ninguém está me vendo, quando a minha esposa não está me vendo, o que eu estou vendo no celular, eu preciso ser fiel quando ninguém está me vendo. E a terceira coisa que eu aprendi com José é que eu preciso obedecer sem dar desculpa. E obedecer a Deus em primeiro lugar. Antes de querer agradar A ou querer agradar a B, eu preciso ser obediente sem dar desculpas. Se Deus me pediu, se Deus me deu uma missão, então, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Pega essa palavra, uma palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, é uma palavra de Deus para você. O Senhor está falando contigo. Amém? Tem uma pessoa que está me vendo nesse momento, que está dirigindo um carro. O Senhor me mostrou, inclusive, o carro da cor preta, um Fiat preto. Está ouvindo agora essa palavra. Deus está falando com você que está nesse carro preto da Fiat. Deus está te visitando nesse momento. E o Senhor vai te honrar se você tomar a decisão certa. Deus vai te honrar se você tomar a decisão certa. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, eu creio nisso. Aleluia. Amém? Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91 aqui e quero fazer 2 convites para você. Mas antes disso, deixa eu falar do Café com Jesus Kids, uma febre aí no Brasil inteiro, gente de todo lado pedindo. É um livro de desenho, né, que inclusive você pode dar de presente, vem com um kit de canetinha para a criança colorir, desenhos bíblicos, vem também com instruções da palavra de Deus para as crianças poderem aprender, certo? Tenho certeza que vai ser uma bênção, até você dar de presente para os seus netos. Nós temos também nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Os dois juntos dá mais de 700 orações. Deixa eu mostrar para você como é que é o devocional, olha só. Nossos livros vão te abençoar muito e você vai ser muito abençoado. Aqui o versículo bíblico, a oração, para você fazer comigo, as direções para o teu dia e aqui para você fazer a sua própria oração aqui, ó, tá? Nossos livros você pode adquirir lá no nosso site, inclusive para você ler antes de dormir, certo? Em 5 minutinhos, 3, 4 minutinhos, você lê todo o devocional do dia, vai te abençoar. Tem gente que lê 3, 4, 5 por dia. Eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. E olha só, você que é nosso aluno na Academia Kindle, segunda-feira eu vou trazer aqui para você uma notícia extraordinária. Você que é nosso aluno na Academia Kindle Global, segunda-feira eu vou trazer, é um presente que eu vou dar para todo aluno da Academia Kindle Global, certo? E você que não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. Agora esse mês que está entrando, tem muita coisa boa entrando na academia. Você pode ir até o meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da Academia Kindle Global. Amém? Vamos andar juntos, vamos andar mais perto, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Domingo, agora, às 9h30 da manhã, nós teremos 2 cultos. Eu estarei no culto da manhã às 9h30, teremos culto às 9h30 e às 20 horas. Eu estarei no culto das 9h30, na igreja que eu e a minha esposa somos voluntários, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E nesse domingo eu vou ministrar uma palavra, coisas que nos levam à pobreza, à dificuldade, à ruína. Eu vou estar ministrando essa palavra, eu convido você a vir, vai ser um culto profético, vai ser tremendo, vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Vem estar com a gente, em nome de Jesus, domingo 9h30 da manhã. Vou transmitir ao vivo, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, ok? Muito bem. Quero declarar o Salmo 91. E o segundo anúncio é que Deus tocou no meu coração de nesse final de semana estar orando, tanto no sábado quanto no domingo, por pessoas que têm tido perdas financeiras e negócios que estão trancados, certo? Eu vou orar hoje por provisão, mas esse final de semana nós vamos orar por negócios trancados, por coisas que não estão indo para frente. Eu convido você a estar comigo amanhã, 6 da manhã e 18 horas. Sábado e domingo eu vou orar por isso, certo? Por um destravar financeiro.
Muita gente tem me pedido oração nesse sentido. E eu estarei sábado e domingo aqui junto com vocês, em nome de Jesus, clamando por um destravar, clamando por um romper. Quem precisa, eu sei que vai estar aqui também junto com a gente. E vamos declarar essa bênção sobre o teu lar, um destravar que vai abençoar toda a tua casa, toda a tua família. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e enquanto eu declaro aqui, compartilhe com 10, com 20, com 100, com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tive uma visão, enquanto estava declarando aqui o Salmo 91, de uma pessoa que tem um restaurante na praia, e essa pessoa está aqui me ouvindo. Não duvide que foi Deus que te deu esse negócio, esse restaurante na praia. Deus vai honrar todos os teus compromissos, Ele é fiel. Coloque a sua fé em Jesus, amém? Renda-se a Jesus, coloque a sua fé nele. Seja você quem for que está aqui me escutando, em nome de Jesus. E há uma pessoa, o Senhor me deu a palavra Galdino, pode ser um nome, sobrenome. Deus visita você nessa hora. Um destravar de Deus aí no teu caminho, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que faz aniversário, dia 18 de dezembro. Eu quero liberar uma palavra do favor de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te honre, que o Senhor abra portas na tua vida e que você possa viver coisas maiores nos próximos dias, até o final desse ano, em nome de Jesus. Que o Senhor te surpreenda, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar e volto a pedir, compartilhe essa oração. Senhor Deus e Pai, nós declaramos a bênção sobre essa casa. Declaramos que essa casa está sendo visitada pelo poder de Deus. O poder de Deus está tocando nessa casa. O poder de Deus está tocando nessa família agora. E oramos, Pai, por provisões do céu. Oramos por provisões de Deus na vida dessa pessoa, provisões de Deus na sua casa, provisões de Deus na sua família, no nome de Jesus. Oramos para que a provisão entre nesse lar. E tudo aquilo, Senhor, que está travando, tudo aquilo que está impedindo, os recursos de entrarem, ou está impedindo, Senhor, com que bons negócios aconteçam, oramos agora por um destravar de Deus. Declaramos vida nessa casa, a vida de Deus, o Zoé de Deus, sendo agora liberado sobre essa casa, sendo liberado sobre essa família. Oro, Pai, por pessoas que estão com insônia, que têm tido perturbações ao dormir, que estão ansiosas, que estão inquietas, que estão aflitas. Senhor Jesus, toca com o teu poder e leva embora toda a ansiedade. Leva embora toda a angústia, leva embora toda a aflição e traga vida sobre esse lar. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Que a paz de Deus repouse sobre essa família, que a paz de Deus repouse sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe teu lar, que o Senhor abençoe teus filhos, que o Senhor abençoe teu casamento, que as brigas cessem na tua casa e que tua casa seja um lugar de paz, seja um lugar de vida, seja um lugar de graça viva de Deus sobre ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te guarde. E amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui junto com a gente. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com
toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos avanço divino na sua vida, na sua casa. Declaramos que a glória de Deus enche os quartos, enche a casa. Declaramos em nome de Jesus que na tua casa há paz, na tua casa há abundância, na tua casa há multiplicação, na tua casa há riqueza, na tua casa há saúde. Oramos em nome de Jesus para que todos na tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Que o favor do Senhor esteja na tua vida, que o Senhor te envolva, que o Senhor te toque, que o Senhor te livre de todo o mal. Pedimos a bênção do alto sobre a tua vida, que você caminhe sobre céus abertos, que você rompa, que a sua casa avance e que o Senhor possa usar a todos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Oramos para que contratos sejam destravados, para que negócios sejam liberados, para que uma provisão do Senhor venha sobre ti e sobre a tua casa. Que teus filhos possam contemplar a glória, a provisão, a abundância do Senhor na tua vida. Oramos por contas pagas, oramos para que toda pressão em cima da casa, em cima da família, seja desfeita, totalmente quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, toca com teu poder, envolva essa pessoa com a tua graça. No nome de Jesus, eu te peço, envolve ela com a tua graça. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua família, Deus abençoe teu lar. É uma alegria estar aqui essa noite com você e hoje nós vamos fazer uma oração por provisão na tua casa e na tua família. Amém? Nós vamos orar, tem muitas pessoas me pedindo oração em favor disso e é isso que eu farei. Eu estarei aí orando por provisão sobrenatural. Eu creio em provisões sobrenaturais. Tenho muito testemunho para contar sobre isso, sobre milagres de Deus, sobre como que Deus faz as coisas, como que Deus intervém de uma maneira tão poderosa e tão incrível. E eu quero começar com o testemunho da Tassiane, que nos acompanha aqui nas orações, e ela escreveu aqui: eu vim contar um dos inúmeros milagres que Deus tem feito na minha vida e na minha família. O primeiro é sobre meu filho Brian Emanuel, que tem 9 anos e não sabia falar, apenas palavras enroladas que poucas pessoas entendiam. Ele começou o tratamento com fonoaudióloga e essa foi a luta de quase 6 anos, além de ter feito psicologia durante 2 meses, mas na campanha das cartas para Deus eu pedi e escrevi para o Senhor ajudar na fala dele. E o Senhor nos deu o nosso milagre. Hoje, dia 25 de novembro, ele foi liberado pela fono, falando perfeitamente. Estamos muito felizes para a honra e glória do nosso Deus. Sou grato a você por estar nos ensinando a ouvir a voz de Deus. Obrigado. E também recebemos o testemunho da Luciana, que nos acompanha em nossas orações também. E ela escreveu aqui: gostaria de relatar um dos milagres que Deus fez na minha vida. Tenho tireoide e descobri um nódulo. Fiz a primeira biópsia e o resultado deu inconclusivo, apesar de tudo indicar que as características seriam malignas. Eu já acompanhava suas orações e entrei no propósito de jejum de 21 dias. Fiz outra biópsia e o resultado saiu literalmente benigno para a honra e glória do Senhor. Agradeço a Deus por tudo que vem fazendo por mim. Amo suas orações e que Deus continue te abençoando. Deus te abençoe também, irmã. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus. É Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que salva. Eu vim aqui liberar essa palavra sobre provisão na tua vida hoje. Por isso eu quero pedir que cada um de vocês compartilhe com 10 pessoas ou mais. Eu quero pedir a sua ajuda hoje, certo? Quero pedir a sua ajuda para você compartilhar essa palavra com quem você ama. Se há pessoas que você ama, aqui nessa terra, manda essa palavra para essa pessoa. Porque tem gente que precisa ouvir essa instrução. O que o Senhor falou aqui comigo nessa palavra
com certeza vai falar contigo e vai te abençoar. E no final nós vamos fazer uma oração por provisão. Nós vamos orar por milagres aqui. Em nome de Jesus, nós vamos orar por milagres e vamos profetizar sobre a tua casa. Inclusive, gente, tanto hoje quanto amanhã, tá? Tanto hoje quanto amanhã, eu quero fazer declarações sobre a tua casa na área financeira. Eu quero liberar. Toda semana nós temos profetizado sobre a vida espiritual, temos profetizado sobre a família, sobre os projetos, enfim, outras áreas. E hoje, nessa oração agora da noite e amanhã, na oração da manhã e na oração da noite, nós vamos orar e declarar profeticamente em favor da vida financeira. Quero pedir a você, inclusive, de você estar ao vivo comigo amanhã, exatamente nesses dois horários, das 6 da manhã e das 18 horas, ok? Então, já coloca aí na tua agenda, em nome de Jesus. Em 1 Reis 17:4, a Bíblia diz assim: você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Havia seca em todo o território de Israel. Elias, ouvindo a Deus, foi ao ribeiro de Querite, próximo ao Jordão. E ali havia água. Ali Deus, de uma forma sobrenatural, deu ordem a corvos para levarem pão e carne a Elias todo santo dia. Agora, sabe o que é interessante? É que o corvo é carnívoro. Como que ele não comia no meio do caminho a comida, a porção de Elias? A não ser por algo sobrenatural. Uma intervenção de Deus. Bom, já era uma intervenção de Deus os corvos estarem trazendo suprimento para ele. Agora, os corvos sendo carnívoros, não comendo a carne de Elias, isso é um milagre de Deus. Mas aí eu aprendo um mistério de Deus também. O que Deus tem endereçado para você, ninguém toca. O que Deus tem endereçado para você, mesmo que outra pessoa queira pegar o que pertence a você, Deus não permite que ninguém toque no que foi Deus que te deu. Ninguém toque no que está endereçado a você. Porque às vezes vêm essas preocupações a nós. A gente vive num mundo onde as pessoas têm tantos ciúmes umas das outras, onde nós vemos pessoas que muitas vezes querem tirar aquilo que é seu, aquilo que pertence a você, através da perseguição, através da obra de maldade, através das contrariedades. Nós vemos, sabe, tantas pessoas lutando para ter o que é dos outros. A pessoa não sabe ter a própria vida, ela quer a vida dos outros, ela quer o casamento da outra, ela quer o trabalho, a profissão da outra, ela quer a casa, o apartamento, o carro da outra, quer a felicidade da outra. Você pode ver, se você ganhar um filho e você posta nas redes sociais, você pode ter ali 20 mil amigos ou 10 mil amigos. E daqueles 10 mil amigos, tá? Estou sendo bem generoso, mas daqueles 10 mil amigos você tem 300, 400 que você conhece, que é bem próximo de você. E você vai ver que há pessoas que vão ter visto a foto e às vezes não vão ter a capacidade nem de deixar uma curtida. Quanto menos ainda um comentário de parabéns, de alegria. Por quê? Porque há pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Há pessoas que gostariam de ter o que você tem. E a Bíblia diz que os corvos levavam pão e carne para Elias e Deus não permitiu que os corvos comessem a carne de Elias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não fique mais preocupado, sabe, com a sua vida, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Ninguém vai tocar nas tuas finanças, ninguém vai tocar nos teus recursos, ninguém vai tocar no que Deus te deu. O que está endereçado para você, ninguém te tira, não tem sócio, não tem invejoso, não tem obra de maldade, não tem nada que vai tirar o que Deus endereçou para você. Não tem nada.
Agora, entenda uma coisa, Elias estava ali, estava tranquilo, com água, com comida que Deus estava enviando, mas dia a dia o ribeiro começa a secar. Então ele vai ficando escasso, até acabar a água completamente. E nós devemos perceber uma coisa, que enquanto Deus está nos mantendo em uma posição, enquanto Deus está nos mantendo num lugar, nós devemos continuar bebendo daquela fonte. Mas se a fonte secar, então é hora de mudar. Se a fonte secar, é hora de uma mudança significativa. E foi o que aconteceu. Agora, a grande pergunta, e no verso 7 ao 9 eu quero que você leia comigo essa passagem, diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça a comida. Gente, aqui tem muita coisa boa aqui nessa palavra. Olha só, o ribeiro secou e Deus falou. O ribeiro secou e Deus falou. Entenda uma coisa, sempre que secar a alegria de você estar num lugar, sempre que secar a provisão de um lugar, está na hora de você sair. Você não pode permanecer num lugar que tenha ausência do favor de Deus. Nós devemos estar em lugares que tenham o favor de Deus. Se não tiver o favor, sai. Se não tiver o favor de Deus, saia de lá e saia rápido. E olha o que Deus disse para Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta. Tem coisas que Deus diz para a gente acelerar. As pessoas não estão prontas a acelerar. As pessoas querem fazer as coisas no tempo delas. Mas quando Deus fala, Deus quer acelerar. Sabe, quem me acompanha e quem está mais perto de mim, quando vê eu fazendo certas mudanças, pode ficar assim, preocupado, porque é muita mudança, as coisas são muito rápidas, é uma velocidade. Mas a Bíblia diz aqui que quando Deus falou com Elias, o Senhor disse para ele: vá imediatamente a Sarepta. Não é deixa para amanhã, não é deixa para o mês que vem, deixa para fazer quando as coisas estiverem melhor. Vá imediatamente. Se Deus manda você fazer pão para vender, amanhã já comece a fazer pão para vender. Se Deus falar para você: vai para um lugar lá, ajudar o meu servo, ajudar a minha serva, vai rápido. Vá imediatamente. Deus disse para você sair do lugar, sai rápido de lá, imediatamente. Aí alguém diz assim: puxa, mas assim fica tenso. Mas Deus disse a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Olha o que Deus disse. Vá imediatamente. Vá imediatamente. É o que Deus disse. É o que Deus disse a Elias. Vá imediatamente. Tem coisas que nós não entendemos o porquê que Deus coloca algumas urgências no nosso coração. O porquê que Deus nos dá algumas instruções, sabe? E instruções de fazer coisas rápido, de ser decisivo, de mexer o que tiver que mexer rápido. Mas Deus, quando fala conosco, Deus ele movimenta as coisas de forma muito rápida, de forma muito poderosa. Por isso que o Senhor disse para Elias: vá imediatamente a Sarepta e fique por lá. O que o Senhor disse para Elias é: fica lá até quando eu te disser. Vá imediatamente para lá e fique lá até
até quando eu te disser. Está entendendo como que Deus ele faz algumas coisas na vida da gente? Como que Deus, sabe, ele coloca alguns desafios na vida da gente? Como que Deus, sabe, ele nos apresenta certas coisas e ele diz, fica aqui agora, fica aqui até o tempo que eu determinar. Fica. Não havia uma outra instrução, a instrução era fica ali, deu, pronto. E a Bíblia diz, eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente, que te forneça comida. E olha que tremendo aqui, quando Elias chega em Sarepta, ele viu uma mulher ali juntando os gravetos, e ele disse para ela, me traz um pouco d'água. E ela foi, ou seja, a água secou no ribeiro, mas tinha água em Sarepta. Às vezes Deus te tira de um lugar, porque naquele lugar não tem mais a provisão que você precisa. E Deus te leva a um outro lugar, porque lá já tem uma provisão te aguardando. Já tem uma provisão lá que está à espera sua. Em Sarepta tinha água, na casa dessa mulher tinha água. Aí depois de Elias ter bebido a água, Elias disse assim para ela, agora você prepara um pão na brasa para mim? E ela disse, meu senhor, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer um último bolo e eu e meu filho vamos morrer. Você sabe, há momentos na vida da gente que a gente está sem expectativa. A gente pensa que o dinheiro vai acabar, a gente pensa que não vai dar conta do recado, a gente pensa que pelo fato de não estar vendendo, que, sabe, vai vender cada vez menos e que vai minguar aquela fonte de renda. No entanto, nós devemos acreditar que se Deus deu a instrução e se você está numa direção, não vai faltar. Se você está numa direção de Deus, é por isso que eu tenho ensinado os meus alunos na academia aqui no Global, eu tenho ensinado eles a caminhar com Deus. Eu tenho ensinado eles a caminhar com Deus, eu tenho ensinado eles, sabe, a se manter numa direção de Deus. E Elias então libera uma palavra para ela, porque Elias sabia que Deus não havia colocado ele numa furada. Quando Deus dá uma direção para a gente, não pensa que Deus vai te levar para uma furada. Deus nunca nos leva para uma furada. Deus sempre nos leva para um lugar para nos abençoar. Quando estamos debaixo da direção de Deus, não estamos, sabe, entrando numa furada, estamos entrando, na verdade, em um tempo de Deus, um tempo profético, um tempo de rompimento, de abundância. E foi isso que aconteceu na vida de Elias. E ele sabia que Deus havia colocado ele lá, então ele disse, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, olha só, daí agora Elias estava sendo usado pelo Senhor para falar para a mulher, não vai faltar mais farinha e não vai faltar mais azeite. Assim diz o Senhor. E a mulher obedeceu a palavra. Ela obedeceu, ela entendeu a palavra. Quando você compreende o que Deus fala com você e você executa o que Deus fala, mesmo sem entender, a mão do Senhor já começa a trabalhar em teu favor. E essa mão poderosa que começa a trabalhar em teu favor, ela começa também a abençoar o que você está fazendo. Então ela abençoa teu trabalho, ela abençoa teus negócios, ela abençoa tuas vendas, ela abençoa tudo que está ligado a você. As coisas começam a florescer, você começa a prosperar, as coisas começam a acontecer, há uma liberação de Deus. Há uma liberação de Deus que começa a acontecer a partir do momento que você entra no caminho da obediência. É por isso que nós dependemos de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque se seguirmos a voz do Espírito Santo, não teremos falta de coisa alguma. Siga as instruções do Espírito Santo. Porque se a sua fonte natural secar, você precisa confiar que Deus abrirá novas fontes para você. Aleluia! Glória a Deus! Pega aí essa palavra, Deus abrirá novas fontes. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida, por isso que eu pedi para você compartilhar, não só com 10 pessoas, mas com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero declarar em nome de Jesus que suas fontes não vão secar. Suas fontes não vão secar.
suas fontes não irão secar. Ao contrário, Deus abrirá novas fontes. Em nome de Jesus Cristo, se uma fonte secar aqui, Deus já tem outra liberada aqui, já tem outra liberada lá, já tem outra liberada lá, já tem outra liberada aqui, já tem outra liberada ali. Ou seja, Deus abrirá novas fontes de provisão para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Não vai faltar. Deus proverá em nome de Jesus. Deixa agora eu fazer a declaração profética em favor da tua vida, em favor da tua casa. Essa declaração do Senhor que nós temos declarado aqui, eu quero liberar essa declaração sobre a sua vida. Levante uma das suas mãos antes de nós orarmos o Salmos 91. Hoje decretamos que recebam alegria indescritível e plenitude de glória, que o riso encha seu coração e um sorriso inunde seu rosto. Assumimos a autoridade sobre cada reduto de luto, de tristeza, de depressão, de desesperança e angústia. E profetizamos que você experimentará alegria no seu coração. Oramos para que você se levante com uma fé renovada e que permita que veja que tudo vai ficar bem. Estamos pedindo a Deus que você receba boas notícias nos próximos dias. E declaramos que tua casa e toda a tua família terão ótimos dias pela frente. E declaramos Provérbios 17, 22 sobre ti. Um coração alegre faz o bem como um remédio, mas um espírito partido seca os ossos. Que haja muita alegria na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E você que é meu aluno na Academia Kingdom Global, amanhã eu vou dar um anúncio aqui muito importante para quem é aluno e também para aqueles que não são alunos. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos fazer um grande convite aqui, né? Um grande convite para quem não é aluno da academia e para aqueles que são alunos, um presentaço de final de ano para todos os nossos alunos aí da Academia Kingdom Global. Amanhã eu vou falar sobre isso na oração das 6 horas da manhã aqui. Amém? O que é a Academia Kingdom Global? É uma escola online, onde toda semana eu me sento com os meus alunos para dar direções para eles. Trago também módulos de treinamento de liderança, treinamento profético. Agora, nesse mês de dezembro, nós vamos ter mais 2 módulos dentro da academia. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção aí para a sua vida, uma grande bênção para a sua casa, certo? E toda quarta-feira eu tenho a mesa de conselhos dentro da academia. Tem sido algo fenomenal, tem sido uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem, se você quer ser nosso aluno, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne aluno da Academia Kingdom Global. Também quero falar rapidamente para você dos nossos livros. Esse aqui é o livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos, e esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida. Amém? Eu convido você a adquirir esse livro lá no nosso site, vai te ajudar muito, vai ajudar você a discernir melhor o que Deus está falando com você. Nem todos os sonhos são proféticos. Tem sonhos que não são de Deus, são do natural, do subconsciente, mas tem sonhos que eu acredito que vêm de Deus. Deus fala também através dos sonhos. Também quero falar com você desses 2 livros, são devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Os 2 juntos dá mais 700 orações. Se você não adquiriu ainda, eu convido você a adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem, glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Também quero agradecer as orações por todos que estão orando, pelos nossos programas de televisão, todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Deus conhece o nosso coração, nossa intenção é semear a palavra de Deus. Então, agradeço as orações de todos vocês. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, libera bênçãos especiais sobre a vida de cada pessoa que está aqui junto conosco nesse momento. Toque-os com teu poder, ó Deus. Libere da tua graça sobre a vida deles. Oramos em nome de Jesus para que essa casa seja cheia da presença de Jesus Cristo. E aonde houver trevas, que as trevas sejam dissipadas, a confusão seja dissipada, a obra de maldade, de inveja, de contrariedade seja dissipada. Que Deus te tire de confusões, que Deus te tire de intrigas, que Deus te livre de se indispor com pessoas, que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor te dê ânimo novo e que o Senhor multiplique as finanças na tua vida. Eu oro por provisão sobrenatural, para que o Senhor abra janelas de provisão. Eu oro para que o Senhor traga liberações de vitória, vitória na justiça, vitória em documentos, que tudo aquilo que está travado, documentos que estão travados sejam liberados. E oramos para que o Senhor abra novas fontes de recursos, de provisão, de fontes para a tua vida e para a tua casa. Eu te abençoo, a ti e a todos da tua casa, da tua família, no nome de Jesus Cristo. O Senhor te visite, o Senhor te abençoe mais e mais, o Senhor te prospere mais e mais, o Senhor libere grandes bênçãos sobre a tua vida. E eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado em nome de Jesus Cristo. Também oro pela salvação de todos dessa casa. Amém e amém. Amanhã, 6 da manhã, não perca a oração, porque amanhã, tanto na oração das 6 quanto na oração das 18, nós vamos orar por provisão. Eu estou num jejum, gente. Eu estou num jejum orando. E amanhã também estarei em jejum. E eu convido você, eu creio em grandes liberações. Eu convido você a estar comigo amanhã às 6 da manhã. Me ajude a compartilhar essa live para que as pessoas que assistirem essa live possam entrar amanhã também às 6 da manhã junto com a gente. Que Deus abençoe a todos, paz, prosperidade e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Pai, a justiça de Deus trabalhando em favor dessa casa, trabalhando em favor dessa família, que caia por terra as injustiças, as maldades, aquilo que não vem do Senhor, afasta. Também oramos para que o Senhor afaste da nossa casa, da nossa família, tudo aquilo que vier para perda, tudo aquilo que vier para roubo, tudo aquilo que vier para destruição. Meu Deus, tira do nosso caminho. Abençoe esta casa, abençoe esta família. Eu oro, Senhor, para que a tua mão de poder esteja sobre essa vida. Nos dê, Senhor, da tua paz, nos dê da força do teu Espírito Santo, nos dê o ânimo para fazermos aquilo, Senhor, que tu desejas, e que essa casa seja visitada por bênçãos do céu. Que esta casa possa ser como o cálice
que transborda de bondade, de misericórdia, de favor, de longanimidade do Senhor. Eu oro para que esta casa esteja cheia da essência de Jesus, cheia da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Invocamos a Tua presença, Jesus, sobre a nossa vida e declaramos que tudo aquilo formado contra nós ou projetado, engendrado contra nós, está por terra agora, não prevalecerá. Cremos, ó Deus, que avançaremos, cremos que seremos catapultados para coisas novas, coisas maiores, porque o Senhor tem reservado o melhor para nós. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos tire de todo tipo de confusão, todo tipo de enrosco, que esta casa, Pai, venha a ser visitada por Ti e se houver dívidas, se houver, meu Deus, pendências financeiras, se houver problemas na vida dela, na casa dela, eu oro para que haja uma intervenção do céu. No nome de Jesus, que haja uma intervenção do céu. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. É com alegria que nós estamos aqui para declarar. Hoje vamos declarar já a sexta bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós estamos nesse propósito de 14 dias, liberando bênção na oração da manhã, na oração da noite. E hoje nós vamos ter mais uma declaração profética sobre a tua vida e sobre a tua casa. E eu quero orar por toda pessoa que anda sentindo um peso, sabe, um peso sobre seus ombros, sobre seu pescoço. No nome de Jesus, que você seja livre até o fim dessa oração, desse peso, que você seja livre de tudo aquilo que está oprimindo você. Em nome de Jesus Cristo, está liberada a palavra sobre a tua vida. Aquele que destrói julgos está aqui nessa oração. Chamamos por Jesus e invocamos a presença de Jesus. Escreve aqui nos comentários, aquele que destrói julgos está aqui hoje. Escreve aí com toda a sua fé, aquele que destrói julgos está aqui hoje à noite. Deus me deu uma palavra, 4 decisões para você e para mim também viver em aumento. O projeto de Deus não é que a gente regrida. O projeto de Deus é que a gente aumente, avance, cresça cada vez mais. A Bíblia diz que é de glória em glória, que deve ser a mudança, a transformação, o crescimento na nossa vida. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é: decida não ser parte das crises, caminhe com fé. A Bíblia nos diz em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A fé, ela não nega a realidade do mundo, mas ela te leva a viver acima da realidade, acima do diagnóstico, crendo que tudo vai ficar bem, crendo que Deus já está agindo, crendo no trabalhar de Deus. Então, decida não viver na crise, pensando na crise, respirando a crise e olhando apenas para onde tem crise. Nós precisamos ser como a águia que voa acima das tempestades, acima das crises. Precisamos olhar para a vida com os olhos de Deus. E aí entra agora o profético. Porque o profético sempre vai levar você a estar acima da crise, acima, sabe, daquilo que está contra você. Porque com os nossos olhos naturais nós podemos nos enganar. Com os nossos olhos naturais nós podemos focar num problema que é fácil para Deus resolver. Mas enquanto estivermos olhando apenas para a crise, enquanto estivermos olhando apenas para as dificuldades, não avançaremos como Deus quer. Não cresceremos como Deus quer que cresçamos. Decida hoje que sua casa e seu trabalho serão um lugar de bênção. As escolhas que você faz permitem que você viva diferente dos outros. Nós temos que escolher seguir os princípios de Deus, seguir as instruções do Senhor. É uma escolha, é uma escolha. É uma escolha estar no caminho apertado que leva à salvação.
E é uma escolha também andar no caminho que tudo pode e que leva à perdição. Então é uma escolha minha, é uma escolha sua, é uma escolha andar com Cristo, é uma escolha servir a Cristo. E as nossas escolhas, elas vão refletir diretamente na nossa vida. Elas vão refletir no nosso dia a dia, elas vão refletir no nosso futuro, vão refletir na vida dos nossos filhos, vão refletir, sabe, nos nossos projetos. E se nós não compreendermos que as nossas escolhas precisam ser guiadas por Deus, entenda, Deus não quer que cada decisão sua seja tomada por Ele, não. Mas Deus quer sempre mostrar o melhor caminho para você. Então, eu não penso que Deus ele quer tirar o meu livre-arbítrio. Eu penso que Deus quer só me mostrar o melhor caminho. Assim como um pai que aconselha um filho e diz, filho, se você seguir por aí, você vai se dar mal. Então, o pai indica para você, vai por aqui. E daí, se o filho dissesse, não, mas eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, o pai mostrou o caminho. E se o filho, ele ter desejado trilhar um outro caminho, a responsabilidade é dele a partir dali. E assim nós devemos entender tudo na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. É complicado, sabe? Você viver à margem do que Deus tem para a sua vida. Mas é possível. Agora, por que viver no sofrimento se Deus tem uma vida abundante? Por que viver no sofrimento se Deus tem o melhor reservado para as nossas vidas? Então é isso que nós devemos entender. A terceira decisão, decida ter raízes profundas da fé, pois elas sobrevivem a qualquer explosão. O que são raízes profundas? É você deixar a palavra de Deus entrar suficiente na sua vida, a direção de Deus entrar suficiente na sua vida, a ponto, sabe, de você permitir com que aquilo crie raízes e raízes profundas dentro de você. Você passa a crer mais, você passa a confiar mais. Em Jó capítulo 14, verso 7, a Bíblia diz, para a árvore, pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. As árvores de Jinkigo sobreviveram a Hiroshima. Um ano depois da bomba atômica, quando os cientistas voltaram ao local da devastação, eles ficaram espantados. Árvores que pareciam completamente mortas por fora começaram a florescer. E você sabe como que isso aconteceu? As suas raízes eram profundas. Pessoas que têm raízes profundas, mesmo que haja explosões no lado de fora, elas vão voltar a florescer, elas vão voltar a frutificar. É por isso que nós temos que nos aprofundar em Deus. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós não podemos apenas conhecer a Deus, nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. Está aí o segredo para vivermos sempre frutificando. Porque quando as suas raízes elas são ralas, quando as suas raízes são superficiais, qualquer vento arrebenta você, leva você, sabe, por terra. Mas quando suas raízes são profundas, não importa o tamanho da tempestade, da crise, do problema, você permanece firme, apesar das dificuldades. E a quarta coisa é, decida fazer do reino de Deus a sua prioridade. Quando você faz do reino de Deus a sua prioridade, todo o resto se encaixa. E um detalhe, e aqui eu quero que você preste atenção nisso, porque aqui vem um segredo espiritual que eu aprendi, que eu pratico e que vai fazer diferença na tua vida. Ativamos a abundância de Deus quando vivemos na ordem certa das coisas. Primeiro Deus na nossa vida. Primeiro Deus. Essa é a ordem certa. Primeiro Deus e depois as outras coisas. E a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que é certo para o reino.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Toda vida que coloca as prioridades na ordem certa, toda pessoa, ela é abençoada, ela ativa a abundância de Deus na vida dela, ela ativa a plena prosperidade. É Deus, é o reino, é a justiça de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33 e 34. Então confia no Senhor, colocando as coisas na ordem certa. Não tenta, colocar o trabalho em primeiro, não tenta colocar os amigos em primeiro, não tenta colocar a tua vontade em primeiro. Coloca a vontade de Deus. Coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora sobre você e depois eu quero, depois de declarar o Salmo 91, fazer a declaração do dia de hoje. Estamos na sexta declaração. Amém? Também quero lhe convidar a se tornar nosso aluno na Academia aqui no Global. Você que quer caminhar mais perto da gente, você que quer, que a gente abra completamente os ensinos daquilo que Deus tem nos ensinado. Muita coisa eu compartilho aqui no YouTube, mas tem coisas que eu compartilho só na academia, porque eu preciso que as pessoas dentro da academia, elas tenham alguns ensinos complementares para que aquilo que Deus me ensinou ao longo da caminhada, elas possam receber, mas elas precisam de uma base para isso. E lá dentro da academia tem essa base para que a gente possa compartilhar o máximo com elas. E esse mês agora que está entrando, nós vamos ter 2 módulos novos dentro da academia, um sobre finanças e outro sobre batalha espiritual, quebra de laços de alma. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você pode se tornar nosso aluno. É só ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar aluno da academia aqui no Global. Também quero falar rapidamente para você dos nossos devocionais, que tem abençoado a vida de milhares de pessoas já, no Brasil, no exterior. Os 2 devocionais juntos têm mais de 700 orações, tem direções para cada dia da sua vida, tem versículos bíblicos com promessas de Deus. Bom, vai te abençoar muito. E um detalhe, você sempre vai fazer uma oração a punho dentro de cada folha. Deixa eu mostrar aqui para você como é que funciona. Você pega aqui uma folha, aqui embaixo tem, faça a sua oração do dia. Então aqui tem a minha oração para você fazer comigo, uma oração de declaração, e aqui a sua própria oração, tá? Você pode adquirir lá no meu site os nossos devocionais, vai ser uma bênção. E também quero agradecer a todos aqueles que oram pelo programa de televisão, todos aqueles que nos apoiam. Nós estamos todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional, certo? Deus tem aberto as portas para nós e temos estado ali com o nosso pé fincado, levando a palavra de Deus a muitos lares que muitas vezes não tem internet, mas que pega a televisão. Então é um projeto de Deus, é uma missão de Deus. Preciso que você ore por nós. Amém? É desafiador. E domingo agora, 9h30 da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu e a minha esposa somos voluntários na igreja e estamos servindo com o maior amor, com a maior alegria. E quero lhe convidar a esse domingo estar conosco num culto profético às 9h30 da manhã. Certo? Santa Maria, Rio Grande do Sul, rua Carlos Ur, número 935. Deixa eu declarar o Salmo 91, peço que você me ajude a compartilhar. Manda essa oração para amigos, para parentes, para pessoas próximas, compartilhe essa oração. Amém? Manda aí para o máximo de pessoas. Tem o botão compartilhar, tem alguns celulares que tem uma setinha, né? Uma setinha ali, também você pode colocar compartilhar. E tem uns que é 1, 2 pontinhos ali, aí você clica e você já consegue compartilhar. Glória a Deus! Deixa eu falar para você do projeto que Deus colocou no meu coração. Estou há mais de 3 anos na Rede TV e fiquei 2 anos na TV Bandeirantes, abençoando a vida de milhares e milhares de pessoas através dos programas de televisão. É uma missão que Deus deu para o meu ministério. E agora eu renovei o contrato por mais 6 meses e eu quero ser fiel a esse contrato. Eu e a minha esposa somos voluntários na igreja. Não recebemos salário da igreja e fazemos isso com muito amor,
Fazemos com muito amor porque cremos que o Senhor tem sido bom. E não aceitei que a igreja, nem em São Paulo e nem aqui em Santa Maria, nos ajude com os programas de televisão. Tudo vai ser mantido por nós e pelos nossos parceiros. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar em nossos programas de televisão, que é todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, desejar, eu te agradeço. E como está escrito na palavra, a alma generosa prosperará. Eu entendi da parte de Deus isso há 3 anos atrás, que isso é uma missão de Deus. É desafiador financeiramente, mas é uma missão que Deus nos deu. E se você entende que você tem que fazer parte dessa missão, vá até o meu site e ali você vai ver como se tornar um parceiro do nosso ministério e nos ajudar a continuar levando a palavra a mais e mais pessoas. Desde já, meu muito obrigado, Deus te abençoe poderosamente. Vamos declarar o Salmo 91? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer a nossa declaração agora. Se você pode, levanta uma das mãos. Se não pode, fique em paz. Eu quero declarar isso sobre você. Declaramos que você recebe a força e a capacidade de perdoar todas as pessoas e que o perdão de Deus surge dentro de você. Declaramos em nome de Jesus que toda memória dolorosa seja apagada de sua alma, que os laços sejam cortados no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que o fardo de toda ofensa e transgressão cometida contra você seja removido de seus ombros. Profetizamos que você está liberto da fortaleza, da falta de perdão, que interfere em suas orações e rouba a sua paz. Dizemos que você é capaz de deixar de lado as más ações dos outros e seguir em frente, rumo a um futuro brilhante. Declaramos isso e afirmamos que você é capaz de dizer livremente: eu os perdoo em nome de Jesus. Como está escrito em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai se tiverdes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Eu declaro que a tua casa, meu irmão, é uma casa que perdoa. Não é uma casa que mantém mágoa, não é uma casa que mantém ressentimento, é uma casa que perdoa. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, libera teu poder sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu lar, que tudo na vida dessa pessoa seja envolvido agora pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Quebra as barreiras, Pai, desfaz os laços agora e tudo aquilo que vem contra essa pessoa seja cancelado e desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo aquele que está depressivo, aquele que está triste, aquele que está abatido, aquele que está com crises internas, que seja livre agora. Que a paz de Deus toque a tua vida, que a mão do Senhor seja sobre ti, que seja quebrado toda a influência do mal e que a mão do Senhor te guie, a mão do Senhor te oriente e que você possa estar sendo dirigido, guiado pelos passos do Senhor. Em o nome de Jesus, eu te abençoo. Abençoo tua casa, tua família e tudo que estiver ligado a ti. Que caia por terra todo bloqueio das trevas. Que caia por terra toda ação maligna
toda ação maligna caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, dá vitória para essa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que caia por terra toda operação de gente má, de gente destrutiva, de gente invejosa, de gente ciumenta contra a vida dessa pessoa e sua família. Dá vitória para ela, Pai. Também oro, Pai, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho dela, para que o Senhor venha trazer providência, para que o Senhor venha trazer paz, para que o Senhor venha trazer alegria, para que o Senhor venha trazer um novo ânimo, para que o Senhor venha levantá-la cada vez mais para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, dá vitória para os teus filhos. Abre caminhos, abre portas e derrama da tua graça, Jesus. No nome de Jesus eu abençoo essa vida. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã, eu consideraria escutar ela, porque ali eu falei algumas verdades muito poderosas e que pessoas precisam se libertar, tá bom? Deus te abençoe e que o Senhor te guarde e te proteja. Até mais.